A paz do Senhor, irmãos. Nossa escola dominical, ela tem esse trimestre agora, e nós preparamos uma aula para vocês, para que a gente comece a se preparar. Para quem sabe a gente está voltando para a nossa escola dominical, estudando a palavra, porque é desnecessário falar a importância que tem do estudo. A falta de um estudo sistemático da palavra de Deus pode ser o sintoma de graves doenças espirituais que poderão vir para a igreja. Então nós convidamos todos vocês para que a gente possa estar participando. Eu vou enviar junto com o vídeo, vou enviar para vocês esse arquivo aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. E você pode navegar nele, é a nossa aula da escola dominical, tá? E quando você tiver nesse vídeo aqui, nessas abas aqui de cima que você tem a promessa, só você ir clicando que ele vai entrando nas nossas aulas, tá? No conteúdo. Então aqui é a introdução, você tem essa página, depois você tem as promessas, depois a perfeita obra redentora, resultado da redenção e a conclusão, tá bom? O tema da nossa aula desse domingo é a lição 12, a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Nosso texto áureo diz assim, está lá em João no capítulo 14, 16, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Verdade aplicada, fé, arrependimento e perseverança são as condições para desfrutarmos das bênçãos da gloriosa e perfeita obra de redenção consumada por Jesus Cristo. A fé, a perseverança e o arrependimento é perseverança. A fé, ela nos faz crer no que Jesus Cristo fez, e é graças a essa fé que nem vem de nós, é de Deus, e o justo viverá pela fé. Não são pelas obras. Nada que eu faço consegue mover a atenção de Deus e fazer com que Ele me salvasse. Nenhum de nós conseguiria isso. A lei toda a lei escrita, ela não foi capaz de fazer isso com os judeus. Então é só pela fé. Então eu creio, o Espírito Santo faz com que a gente acredite, nós acreditamos nessa palavra, aquela palavra, às vezes é num culto, às vezes numa reunião, às vezes num livro que leu, não sei quais são os meios que Deus, o Espírito Santo vai usar para tocar em nós. E tocou em nós, e nós aceitamos, né, esse novo estilo de vida com Cristo. E veio o arrependimento, e a gente se arrepende dos pecados. Tanto a fé quanto o arrependimento vão ser por toda a vida. Eu tenho que caminhar agora e viver pela fé, e eu tenho que viver me arrependendo dos meus erros. O lugar nosso é dentro da igreja, é o hospital para a nossa alma. Ele veio chamar, não foram pessoas saudáveis, foram pessoas doentes, foram pessoas com problema, foram pessoas feridas, machucadas, e essa vida nossa aqui, ela sempre vai trazendo essas feridas e machucadas, sempre. Então o arrependimento sempre está lá conosco, é nosso pão diário. E a perseverança, essa nova fé exige que a gente persevere, que a gente continue. Então essa tríade, fé, arrependimento e perseverança, nós teremos que ter isso o tempo todo, perseverar, insistir e saber que Deus tem um jeito dele agir na hora dele, e sempre as coisas vão acontecer do jeito que ele quer e na hora que ele quer, e ele sempre vai trabalhar ao nosso favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e creem nele. Nós amamos, nós cremos, então tenha perseverança, tá? É continuar com esperança, é insistir com a esperança. É muito bonita essa verdade prática nossa. Então eu vou colocar ela na tela aqui para que a gente possa ver. Fé, a verdade aplicada, fé, arrependimento e perseverança são as condições para desfrutarmos das bênçãos da gloriosa e perfeita obra de redenção consumada por Jesus Cristo. Quais são nossos objetivos nessa lição? Compreender a redenção e como uma intervenção divina para salvar a humanidade,
ressaltar que o Filho de Deus é o único e verdadeiro mediador, fica no meio, intercede, é mediador da redenção. Saber que o homem não teria condições de redimir a si mesmo. Então vamos começar nossa aula? O Pai enviou seu Filho unigênito para consumar a perfeita obra de redenção. Um plano que foi preparado antes mesmo da fundação do mundo. Como resultado desse plano glorioso e suficiente, o ser humano pode ser resgatado da sua vida de pecado através da fé em Cristo e do arrependimento. É possível se reconciliar com Deus e se tornar parte de sua família, desfrutando das inúmeras bênçãos reservadas para aqueles que estão em Jesus Cristo. Amém. E o que é redenção? O que é redenção, irmãos? A palavra redenção significa resgate ou libertação. Na Bíblia, ela se refere ao ato de Deus resgatar a humanidade da escravidão, do pecado e da morte eterna, através do sacrifício de Jesus Cristo. É a ação de nos comprar de volta, nos libertando para uma nova vida com Ele. Nós costumamos falar para as pessoas, quando nós estudamos a Bíblia, que a função do Antigo Testamento era apontar para Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento ele tem uma função básica. Você vai encontrar Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Todos você terá a sombra. Tá? Você tem a realidade que aqui, se você tem tipos ali. Então é importante que a gente leia. Quando a gente vê na Bíblia a história dos hebreus sendo resgatados, eram escravos do Egito, e foram resgatados, saíram da escravidão, atravessaram o Mar Vermelho, tiveram uma caminhada no deserto. Aquilo é um tipo, é uma história real que aconteceu com o povo, mas na onisciência, na onipotência de Deus, ele contava a minha e a sua história. A nossa história estava ali, naquele momento. Nós temos ali pessoas escravizadas, vivendo numa terra que não era sua, vivendo debaixo da autoridade de pessoas que não eram da sua família, e um povo inteiro sendo escravo. Mas Deus levantou um homem para ser o libertador deles. Essa história é a nossa. Nós também, escravos do pecado. O pecado nos escravizando, a gente ficando preso a ele. Mas Deus levantou um Salvador, que é Jesus Cristo, que nos resgatou dessa escravidão e faz a gente atravessar esse Mar Vermelho. O Mar Vermelho é o sangue dele. Então são tipos, está falando, todo aquele livro, aquela história está falando é de Jesus. Lembra quando a gente lê na Bíblia um momento em que houve antes de atravessar o Mar Vermelho, que eles mandaram que os povo de Deus, os judeus, ficassem dentro das casas, queriam sacrificar um cordeiro, e o sangue desse cordeiro passaria nos umbrais da porta. Não era assim? E aí à noite o anjo da morte, você passaria pelas casas, e aquela casa que tivesse o sangue seria poupada. Essa história é a nossa. Na nossa vida, da mesma forma. E esse cordeiro lá foi um cordeiro de verdade, que as famílias sacrificaram. Mas para nós é aquele que João Batista diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos agora uma história, um tipo, lá no Antigo Testamento, mas apontando lá para frente, para Jesus Cristo. E hoje, nós temos essa história consumada, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aconteceu conosco. Aquela história encenada lá no Antigo Testamento foi realizada no Novo Testamento. Aquela história que foi contada como um tipo, como uma sombra lá no Antigo Testamento, ela é realidade aqui no Novo Testamento. Então toda vez que você ler a Bíblia, leia a Bíblia, o Antigo Testamento, procurando Cristo. A Bíblia ela vai revelar. Então quando ele fala para nós que a redenção é o resgate, é a libertação, é porque sim, nós temos um Redentor. Nós temos alguém que nos deu liberdade. Nós temos alguém que nos resgatou. Nos resgatou de quê? Do nosso jeito de viver distante da palavra dele, distante da presença de Deus. Nós vivíamos desgarrados, escravizados no pecado.
e Ele nos resgatou. Então agora nós somos santos. Não, isso é um processo. Lembra que nós estamos lá no início? Vou até colocar aqui para a gente ver novamente. Olha aqui. Fé, arrependimento e perseverança. Então isso aqui são coisas que vão nos acompanhar durante toda a vida. A nossa vida na fé eu não tenho uma vez para me entregar minha vida a Jesus e acreditar na obra dele e acabou. Não, eu tenho que viver de fé em fé. É uma fé que vai nos alimentando o tempo todo. Arrependimento não é só uma vez, eu não me arrependi dos meus pecados uma vez e pronto, acabou. Não, eu me arrependo todos os dias. E perseverança, eu tenho que perseverar em todo momento, em todos os instantes da minha vida, e ainda tenho que ajudar as pessoas que estiverem próximas a mim. Agora vamos dar continuidade aqui. Eu venho aqui, nessa aba aqui de cima, vocês clica aqui, a promessa de um Redentor. A vinda do Filho unigênito em forma humana é o cumprimento da promessa que Deus já havia feito no Éden sobre a semente da mulher. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O fato de Jesus ter se feito o homem por um grande milagre, a obra de Deus é essa, que crê naquele que enviou. E João nos ensina que o Verbo eterno estava com Deus no princípio de todas as coisas. Lembra que nós falamos agora há pouco que a Bíblia, o Antigo Testamento, aponta sempre para Jesus? Lá no Éden, quando houve a queda do homem, a palavra de Deus foi, porém, e falando para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, entre a semente da mulher, que é Jesus Cristo, que quando fala semente da mulher, é porque é aquele que veio só da mulher. Jesus Cristo veio da mulher. Não houve a participação da semente do homem. Então, quando ele fala isso, já é uma mensagem profética, apontando lá para Jesus Cristo. Lá em João, quando nós falamos assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Jesus já existia antes do princípio. Vou repetir, Jesus já existia antes do princípio. Ele sempre existia, a eternidade passada, ele já existia. Então a gente disse que é bom começar, tem uma Bíblia aqui que é a Bíblia em ordem cronológica, e o primeiro versículo da Bíblia seria esse, né? Ele é o Verbo. O que é o Verbo? Bom, verbo é uma palavra que denota ação, que movimenta, que age, que é para fazer. Então ele é o que faz, ele é o Verbo, ele é palavra. Não foi assim que foi criado o mundo? Pela palavra, e falou e as coisas aconteceram. Isso é Cristo. Então Jesus Cristo já estava antes da fundação do mundo. Jesus já é. Quando Deus fala assim, Moisés falou assim, o que eu vou falar para quando eu chegar diante de Faraó? Eu vou falar o quê? Ele vai me perguntar, quem te mandou aqui para libertar os hebreus? Você vai dizer para ele, Deus falando para ele, diga que o eu sou mandou. Não era eu era, é o eu sou, é um eterno presente. É um eterno presente aqui. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Antes de existir mundo, antes de tudo, ele é o Verbo, ele é eterno. E o Antigo Testamento justamente fala dele. Então nunca esqueça disso. Ao ler o Antigo Testamento, leia, veja os fatos que aconteceram, tire as experiências de lá, mas procure ali Cristo. Tem um estudo que está preparando para a semana que vem, que Neemias restaurando o muro de Jerusalém, e na restauração eles começam a restauração na porta das ovelhas e termina a restauração na porta das ovelhas. Por quê? Porque a porta das ovelhas, eu sou a porta, Jesus disse. Tudo começa e termina em Cristo.
Essa é a verdade fundamental da nossa vida e essa é a base da nossa fé. Qual é o grande plano da redenção? Nós temos um versículo que fala assim, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. No entanto, o Filho de Deus veio a esse mundo, né? E lá, lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para cumprir seu plano divino, que incluía morrer na cruz pelos nossos pecados. Sem a intervenção de Cristo, nenhuma chance existia para nós. Sem a intervenção de Jesus Cristo, zero chance. E houve a intervenção para que nós tivéssemos essa chance de nos religar, sermos resgatados de uma maneira vil, uma maneira de viver que não é aquela que agrada a Deus. E agora nós estamos nesse processo de caminhar com o Senhor. E Ele vai nos ensinando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos orientando. Mas se dependesse de qualquer ação nossa, de mérito nosso, alguma coisa que a gente fizesse para merecer, mesmo se eu desse a minha vida, mesmo se eu sacrificasse tudo que mais amo, nada poderia ser feito para me resgatar para a presença de Deus. Somente a morte de Jesus Cristo, a sua ressurreição, e eu agora, pela fé, acredito nisso, e eu sou resgatado, somos resgatados de uma maneira suja de viver, distante de Deus, mas somente por meio de Cristo. A alma que pecar, essa morrerá. Outro ponto fundamental da nossa fé: mesmo nunca tendo pecado, Ele suportou a cruz para nos livrar da morte eterna e do poder do pecado, tudo por amor. Lá em Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e o 5, fala assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Ora, de quem está falando isso? Esse era uma mensagem profética. Um bom tempo antes de Cristo, apontava para ele. Ele tomou nossas dores. Ele sofreu. Falava dessa vida, dessa etapa sofredora, mas que nos trouxe alívio. Falou desse sofrimento e dessa angústia, para que nos tirasse da angústia e do sofrimento do pecado, para que a gente pudesse viver em novidade de vida. Mas Ele nunca experimentou o pecado, sendo isso aí só pela fé. Lembra? Fé, arrependimento, perseverança. Sendo que só pela fé para acreditar nisso. Sendo que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ele tinha fome? Tinha. Teve fome? Teve. Mas conseguia multiplicar pães. Ele é a fonte de água viva, mas também teve sede. Ele sentiu todas as dores, mas durante sua vida aliviou a dor de muitos. A nossa, a minha, a sua. Então, ele nunca, esse é um outro ponto básico da nossa fé, né? Mesmo nunca tendo pecado, Ele suportou a cruz para nos livrar da morte eterna e do poder do pecado. Tudo por amor. Essa é a expressão maior de amor que nós temos no universo inteiro. Os acusadores não encontraram nenhum pecado em Cristo e por isso tiveram que acusá-lo falsamente. Já que não acharam, tiveram que acusar com falsidade, com mentira. Lá em João, no capítulo 8, versículo 46, diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não me credes? Isso é Jesus falando. Qual de vocês acha? Ele desafiou as pessoas. Achem, vocês são religiosos, especialistas em procurar pecado dos outros. Porque
Você vai reconhecer que você se transformou num religioso, mesmo se você é cristão, mesmo se você é crente, você vai perceber que você se transformou num religioso quando a sua vida começar a ter como base procurar pecado nos outros. Esse é o modus operandi, a forma de agir do religioso. Lembra do arrependimento? Eu arrependo para mim, e do mesmo xarope que eu estou tomando, do mesmo remédio que eu tomo de arrependimento, é para os outros também que se arrependam. E do mesmo perdão que eu tenho, é para eles também. Porque do mesmo jeito que você perdoa, será perdoado. Então não faz sentido, se você tem vivido de procurar, de ser um caçador de pecado alheio, infelizmente você está caindo no fermento dos fariseus. E você começou você está flertando perigosamente com a religião. E a religião ela não vai trazer você para perto de Deus, porque a religião é um instrumento humano. Ele não vai conseguir ligar você novamente a Deus. É somente por Cristo. E o Cristo nos ensinou a tratar as pessoas de uma outra e completamente fora, de outra forma. Nós tratamos pessoas com o perdão que eu recebo, é o perdão que eu dou. O arrependimento que eu peço, eu espero que as pessoas também peçam que eles se arrependam dos seus pecados, das suas falhas, e que a gente possa continuar caminhando juntos. Essa sempre será a mensagem do Evangelho. Somente a redenção só em Jesus. Somente o Filho de Deus pode oferecer a redenção à humanidade. Antes de executar seu plano, suas palavras são acompanhadas de uma oração. Ele orou assim em João capítulo 17, versículo 1. Jesus disse: e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Jesus estava prestes a ir para o Gólgota, mas antes disso, ele precisava falar com o Pai em oração. O perdão, ele foi ensinado para nós em todos os momentos, em todas as etapas da vida de Jesus. Se você tem alguma dificuldade em perdoar, você tem que correr em oração desesperada para Deus. Você tem que correr aos pés de Cristo e pedir para Ele novamente: Senhor, me dá a capacidade de perdoar, me ensina, me ajuda. Eu estou perdendo, eu estou me tornando religioso, frio, moralista, querendo fechar as portas, sendo que nós não temos esse direito. Nós somos abridores de portas, construtores de pontes. Nós temos que resgatar as pessoas para Jesus, para que nós possamos voltar junto para a casa do Pai, e juntos. Nós temos diferenças? Sim, nós temos diferenças. Já falamos isso em estudos antes. Nós temos muita coisa que nos diferencia. Se você procurar no meio da igreja, no seio da igreja, você vai ver pessoas que pensam de um jeito, politicamente de um jeito, e pensamentos ideológicos de um jeito, de outro. É uma salada mista de pensamentos dos mais variados. No entanto, apesar de tantas e tantas coisas que nos separam, nós temos uma que nos une, que é Jesus Cristo. E é maior do que tudo que nos separa. Então a nossa redenção é só por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essa hora ele ensinou esse perdão. E ele falou assim, quando estava crucificado, assim: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Perdoa aqueles que estavam ali zombando, crucificaram ele, fizeram piada. Mas a oração dele foi: Pai, perdoa eles, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão fazendo isso aí, mas eles ainda não entenderam, eles ainda não caminharam pela fé, os seus olhos ainda não foram abertos. Se você crê em Cristo, você está tendo um privilégio de que a sua cegueira espiritual ela foi curada e que você agora está enxergando isso. Mas não queira isso só para você. As outras pessoas que ainda estão vivendo nessa cegueira, e por várias razões, muitas vezes somos nós mesmos que atrapalhamos a caminhada dos outros. A primeira Bíblia que as pessoas vão ler não é a Bíblia que a gente lê, é a nossa vida. Quantas vezes comportamentos e atitudes minhas prejudicaram
a leitura desse Deus, porque que Deus é esse? Olha o comportamento, olha a atitude dele. É por isso que nós temos que estar sempre perseverando, lutando e trabalhando com o processo de santidade, de buscar a santidade, buscar, Senhor, eu preciso melhorar nisso, Senhor, eu estou errando e falhando nisso. Eu faço isso todos os dias, eu faço isso todo momento, porque eu estou numa caminhada, e essa caminhada ela exige perseverança, e exige que eu saia, assim como fui recolhido, que eu saia recolhendo as pessoas que estão caídas no caminho. Aqueles que de algum momento da vida desistiram, cabe a nós pegar essas pessoas e levantá-las novamente. Cabe a nós buscar aqueles que estão afastados. Cabe a nós olhar um banco vazio e não ver só um espaço vazio. É alguma pessoa importante que saiu dali. E pode ter saído dali por uma falha nossa. Nós, como igreja, podemos ter falhado. E essas pessoas ter saído dali, vamos atrás, vamos buscar, vamos orar. Sempre, antes de qualquer ação, oração. Antes de tudo, orar. Aprender com Cristo. E ele foi e orou. Pai, ora, fala com Deus e tome essa atitude de ser um instrumento nas mãos do Senhor, e que nenhum de nós nunca seja um empecilho para as pessoas voltarem para Cristo. Quando alguém na igreja está machucado, está ferido, cometeu falhas, desviou do caminho, perdeu o rumo na vida, sabe, por revolta, eu não sei quais as razões, devem ter muitas razões que possam fazer as pessoas saírem, mas só tem uma razão para elas virem, que é Cristo. E essa é fundamental para nós. Quando as pessoas estiverem assim, elas não podem ficar longe da igreja, elas têm que ficar dentro da igreja. Enquanto mais doente, mais no seio da igreja. Enquanto mais problemática, mais próximo de nós. Enquanto maior a dificuldade, mais nós temos que dar apoio. E assim nós vamos fazer exatamente o que Jesus Cristo nos chamou a fazer. E será glorioso quando nós entendemos isso. A obra redentora na cruz, a vergonha da cruz. Na cruz, Jesus consumou a sua admirável obra redentora, conforme nós vemos em Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Assim, a obra redentora é um fundamento do cristianismo e se refere à obra realizada pelo Filho de Deus por meio da sua morte e ressurreição. Ele morreu, aquele túmulo ficou com ele ali, mas não suportou ele ali. E ele ressuscitou. Essa é a obra, essa é a base da nossa fé. Nós estamos aqui, estamos estudando isso e desejamos passar isso para todas as pessoas, e todo o empenho e força, e todo o nosso talento, e tudo que a gente puder fazer para falar para todas as pessoas: olha, existe uma redenção, existe uma salvação, existe um resgate, existe alguém que vai te tirar de onde você está. Ele tirou a mim. A mensagem nossa é: olha, se ele me amou, ele te ama. Se ele foi capaz de me resgatar de onde eu estava, ele é capaz de resgatar você. Se ele foi capaz de fazer a transformação na minha vida, ele vai fazer com você. Se ele foi capaz de perdoar os meus pecados, de escrever meu nome no livro da vida, ele vai fazer isso com você. Essa mensagem é a nossa mensagem diária. Esse é o nosso pão de cada dia. O que nós então aprendemos aqui até agora? Jesus assumiu as nossas culpas e se entregou por amor a nós. Que a gente possa repetir, a gente possa escrever, pega uma caneta, escreve isso, começa a escrever, escreve na sua Bíblia, anota lá na capa dela: Jesus assumiu as nossas culpas e se entregou por amor a nós. Se alguém perguntar: mas por que você gosta de ir, você vai lá na igreja, vocês participam, vocês louvam a Deus, eu vejo vocês trabalhando, eu vejo vocês se dedicando tanto, por quê? Porque Jesus assumiu a minha culpa. Eu nunca ia dar conta de voltar para Deus, eu nunca seria capaz de voltar para casa, mas Jesus Cristo assumiu a minha culpa. Ele assumiu nossas culpas e se entregou, foi por nós,
E isso me faz entender o que é amor. Isso me faz entender que eu tenho que amar as pessoas assim também, que eu tenho que chamar as pessoas para entenderem isso, que eu tenho que usar o meu talento, o meu tempo, a minha disponibilidade, até minhas finanças, eu tenho que usar isso para divulgar a minha função nessa terra. Eu li uma frase muito bonita de um filósofo que fala o seguinte, filósofo cristão, ele fala assim: a nossa função aqui nessa terra é pregar o Evangelho, morrer e ser esquecido. Que ele cresça, que a gente diminua. Não tem que ser nosso nome lembrado. Apesar de que tem a reputação, né? Dizem que a reputação não entra no túmulo. Né? Quando alguém morre, a reputação volta com a família para casa. Então a gente também tem que guardar isso aí, se precaver disso aí. Que às vezes, vou morrer, acabou. Não. Você morre, mas a sua reputação, quem você fez, como você viveu, como foi sua vida. Por isso é nós, cristãos, que as pessoas vão nos observar. Não quer dizer que falhou e acabou. Não, falhou, se arrepende, volta, começa de novo. Essa é a nossa vida, se arrepende. Isso é perseverança. Perseverar também na fé, nessa caminhada. Então eu tenho que insistir nisso aí. Insistir em perseverar, em acreditar em que Jesus Cristo assumiu a minha culpa, se entregou por nós, e é por isso que nós estamos aqui. E a suficiente, agora no tópico, a suficiente e perfeita obra redentora. A obra redentora de Jesus Cristo não foi um plano de última hora, pois a Bíblia menciona que ela foi planejada antes da fundação do mundo. Jesus Cristo não foi pego de surpresa. Fiz o homem, Adão e Eva cometeram isso. Por quê? Não foi pego. Antes de ter mundo, Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo já haviam planejado a nossa redenção. Antes da fundação, lá em Efésios capítulo 1, versículo 14, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, glória a Deus, vou repetir, assim como nos escolheu, você e eu fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Só imagina a gente poder viver com essa promessa. Por que nós somos um povo que, mesmo na hora da luta, se perguntar, o crente fala, está tudo bem. O crente fala, está tudo bem. As coisas está tudo despedaçando. Se conversa com ele, ele fala assim, ele ainda tem uma palavra de ânimo para o outro. Ele não desanima as pessoas. Vai dar certo, vai conseguir. Porque não dá para nós sermos diferentes diante de tal promessa. Não foi agora, não foi de repente ele olhou assim, vou escolher aquilo. Não, antes deste mundo você já fazia parte do plano de Deus. Antes. Mas o irmão falou assim, é difícil. São mistérios que somente pela fé nós vamos poder compreender. É misterioso esse andar? Tem coisas que são reveladas e outras são ocultas. Tem coisas que são para nós entendermos, outras nós vamos ser revelados com o tempo, vamos entender com o tempo, mas tudo isso que nós estamos falando aqui só pode ser concebido, só pode ser colocado dentro de nós pela fé, e só vai gerar fruto se for nutrido pela fé. É no solo da fé que essas sementes da palavra irão florescer, não é no solo da dúvida. E eu sei que assim como você também deve passar por um momento de dúvida, e tem hora que a gente começa a duvidar e questionar, às vezes até da palavra. São momentos de fraqueza para nós, e nós passamos por isso, mas nós vamos renovar a nossa fé. Aí é o momento importante do culto, aí é o momento de nós nos reunirmos como igreja. É porque aquele que está enfraquecido, aquele que está cansado, é fortalecido pelo irmão. Uma palavra que o irmão diz, um hino que canta, uma oração. Você não faz ideia de quem pode ser usado. Pastor Marco Aurélio fala assim, ele gosta muito de usar o termo
é o Deus que usa os improváveis. Aquele que é improvável e Deus pode usar. Não só pessoas, como situações improváveis, lugares improváveis, mas Deus pode usar. E Deus usa do jeito dele para falar conosco. No primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 20, fala assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E desde a fundação do mundo, lá em Apocalipse, no capítulo 13, ele fala assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso nos mostra que a consumação dessa obra é um testemunho da provisão de salvação de Deus e da manifestação da sua imensa bondade. Glória seja dada a Ele. Agora nós temos alguns tópicos aqui para poder entender. Quero deixar para a gente meditar. Depois vai ter um material para você fazer a leitura, você pode copiar e anotar aí. A redenção do ser humano vem da infinita graça, misericórdia e o amor de Deus. Lembrando, graça é aquele favor que eu não mereço. Eu não mereço. Eu e você nunca merecemos que Jesus morresse por nós. Eu e você nunca merecemos tal e tamanho amor. Mas Ele nos deu. Isso é graça. O que eu faço para pagar? Não tem nada que eu faça. Claro que vai exigir responsabilidade da nossa vida para o testemunho e a gente não atrapalhar a caminhada de outros e não sermos empecilhos à caminhada de ninguém. Isso é graça. Misericórdia é porque eu mereço, mas Ele não me dá. Eu mereci o castigo, a punição, severa punição, e Ele não dá. Misericórdia. Outro ponto. Deus é louvado na Bíblia como Redentor da humanidade. Jesus não veio para um grupinho. Não adianta você e eu tentar engaiolar e prender Jesus e achar que nós vamos prender. Ele é só para esse grupinho, é só para as pessoas desse jeitinho aqui, as pessoas que fazem. Não é assim que funciona. Ele é o Redentor da humanidade. Lá em Jó, fala assim: porque eu sei, Jó capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Ele é o Redentor da humanidade. Ele vai atrás de todas as pessoas. E a igreja é o lugar de todas as pessoas. A igreja é o lugar para que as pessoas doentes venham. Vinde todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O cansado tem que vir para cá mesmo, é vir para a igreja mesmo. O sobrecarregado é vir para a igreja mesmo. O pecador é para vir aqui mesmo. O que é exigido para nós sermos cristãos? Ser pecador. Não, agora é o pecador arrependido. E esse arrependimento é pela fé. E essa fé é pela palavra. E a palavra é a palavra de Deus. Então esse é o lugar. Às vezes você quer criar um ambiente certinho, perfeitinho, sabe, como se fosse quase uma coisa, uma ordem militar ali, com todo mundo uniformizado, igualzinho, marchando. Não é assim a igreja do Senhor. Nós vamos chamar todas as pessoas. E elas virão para cá. E outro detalhe, cada um terá sua transformação no seu tempo. Porque você, às vezes, aconteceu coisas que a sua maturidade foi mais rápida. E você, de repente, já é um crente maduro, que tem uma visão boa do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve fazer. Mas o outro não é assim. Ah, mas ele veio na mesma época que eu, ele tem a mesma idade que eu. Para com isso. Cada um tem seu tempo de crescimento, cada um tem seu momento de crescimento, cada um tem a forma que Deus vai agir na vida dele, para moldá-lo do jeito que Deus quer. Nós temos que ser as pessoas que vão criar um bom ambiente ali, um ambiente acolhedor na igreja, um ambiente para que todos venham aqui. Ah, mas as pessoas vão julgar. Olha a pessoa que foi lá para a igreja, olha o jeito que é assim. São essas pessoas que nós queremos. Venham todos para cá, venham todos para cá. Vamos pegar um caso de Paulo. Paulo era matador de crente, gente, matador.
é a última pessoa que alguém queria na igreja. Quem ia querer um matador de crente na igreja? Uma máquina de matar crente. Mas Deus foi lá no caminho. Ele não estava na igreja. Ele estava perseguindo os crentes escondidos em todo lugar, sabe, morrendo de medo dele. Ele com a carta, uma ordem, vamos lá. E Paulo vai, o poderoso matador de crente. Mas Jesus vai ao encontro dele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele, naquele momento, ele não enxergou mais. E na sua cegueira foi quando ele enxergou melhor. Aleluia. Assim como acontece conosco. Às vezes Deus tem que cegar a gente para a gente poder enxergar, cegar a gente para o mundo, para coisas daqui, para a gente enxergá-lo ali. Alguém me perguntou esse tempo assim, por que às vezes muitas pessoas quando vão para a igreja, vão para Jesus Cristo, aceitam Jesus, né, são encontrados por Cristo, por que é na hora de maior dor? É porque ele precisa perder as esperanças desse mundo para daí ele olhar para Cristo. Tem gente que só olha para cima quando cai de costa no chão. Então é necessário, alguns momentos de dor, elas fazem muitas pessoas, há histórico de muitas pessoas se aproximaram de Cristo assim, que foram restauradas assim, que viveram essa fé dessa forma. Então a redenção é para a humanidade toda. Nós não podemos ser um grupo de pessoas que vão criar muros. Não. Nós somos derrubadores de muros e criadores de pontes. O que vão julgar nós como igreja? Podem falar o que quiser. O que não podem falar de nós é que nós atrapalhamos ou dificultamos o caminho de qualquer pessoa, a entrada de qualquer pessoa na nossa igreja. A igreja de Jesus Cristo é para todos os doentes e pecadores. Venham, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos está cansado, cansou de você mesmo, cansou dos outros, cansou do pecado, você cansou, vem. Sobrecarregado, a carga está maior do que você suporta, vem. A maior carga, a carga que mais nos sacrificou e sacrifica é o pecado. Vem com toda essa carga, eu vou tirar de vocês e vocês vão ter uma nova vida em Cristo. O outro ponto é que o ser humano não tem como mensurar o preço da salvação que nos foi oferecido pelo Pai através do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Lá em João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo e agora, de tal, acabou, não dá para mensurar, é imensurável, é um amor infinito, não, é além do infinito. O amor de Cristo, ele engole o infinito. Ele é muito maior, não dá, nós não temos condições de mensurar. Então como nós vamos limitar o amor de Deus? Como nós vamos limitar qual pessoa Deus pode alcançar e colocar na obra dele? Como nós vamos fazer isso? É impossível medir esse amor. É impossível que esse amor seja medido. Nós só podemos deixar que esse amor transborde em nós e na igreja, e logo nós vamos falar desse amor para toda a cidade, para todas as pessoas, e nós vamos ver muitas e muitas pessoas chorando, assim como nós, aos pés de Cristo. O pecado, ele tem um poder de atração que nos leva a caminhar o seu próprio caminho. Então tome muito cuidado. O pecado, ele faz isso aqui com a gente, e a gente começa, não abre a nossa visão, e a gente fica olhando só isso, e aí a gente acaba vendo pecado em tudo também, em todo mundo, e aí você normaliza aquilo. Todo mundo faz isso, todo mundo pode fazer, mas Cristo falou que não, nós não vamos viver desse jeito mais, e ele veio para resgatar as pessoas. Você está vivendo, sim, está cheio de erros e de falhas, e eu quero resgatar você. E lá em João capítulo 8, versículo 3, fala assim: trouxeram-lhe então os escribas e fariseus uma mulher apanhada em adultério e colocaram lá no meio. E Jesus, você olha, naquele momento falou assim: qual de vocês que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E aconteceu
que os mais velhos foram soltando as pedras primeiro. Porque os mais velhos, idade não santifica a gente não, irmão. Não que a gente vai ficar velho, os canalhas também envelhecem. Os pecadores também envelhecem. Não é porque a gente fica velho que vai santificar. Não, a santificação, sem a qual nós nunca veremos Deus, ela tem que ser trabalhada. Isso é dia a dia. O tempo ele vai fazer com que a gente julgue menos. Porque eu hoje julgo bem menos as pessoas do que quando era mais novo. Quando mais novo tinha uns impulsos de santarrão, de super crente, que quando eu lembro disso me envergonho. Não cabe a nós. A única função dada a nós é pregar o evangelho do amor, é falar desse perdão. Essa é a nossa função. João Batista pregava assim: endireitai o caminho do Senhor. Ele falava isso: endireitai o caminho. Nosso trabalho é esse. Nós vamos aplanando caminhos. Nós vamos tirando as pedras. Olha, vou tirar. Está difícil. Há um tempo atrás, as nossas igrejas evangélicas, passei um pouco disso, experimentei um pouco disso. Até o nosso jeito de vestir, meu Deus, era cada coisa. As mulheres eram olhando o tamanho do cabelo. E a igreja, muita gente acha assim, nessa época a igreja, não, nessa época era a igreja daquela época que precisava daquele momento, era o momento que exigia. Tá? Mas a igreja, ela vive no tempo da sociedade. Hoje nós olhamos para aquele período e a gente viu o estrago que também fizemos. Repito, foi necessário aquilo naquela época. Foi necessário. Mas a igreja, ela está inserida numa sociedade e tem um tempo dessa sociedade. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a igreja é dinâmica, a igreja é orgânica. Hoje, nós não faríamos aquilo. Antigamente, o pessoal, quando cometia algum pecado, meu irmão cometia uma falha, às vezes bebia, adultério, alguma coisa, ele era colocado numa punição, quase exposto e humilhado. Pouquíssimas pessoas voltavam. Muitos ficavam revoltados. Eu conversei com irmãos que foram revoltados uma vida inteira. Sabe, nunca mais quero pisar no lugar daquele. O lugar de amar odiou, o lugar de sarar feriu, o lugar de amparar expulsou. Como as pessoas podem acreditar que Deus ama elas se as pessoas que se dizem serem de Deus não as amam? Como? Então o pecado ele distorceu até a nossa forma de ver o mundo e ver as pessoas. Ele bagunçou tudo. É por isso que Jesus Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para restaurar essas pessoas. E agora eu vou livrar vocês do pecado. Pronto, está livre do pecado. Então quer dizer que eu não peco mais? Não, vocês poderão até errar e vão errar. E vocês têm um advogado, vocês vão procurar o arrependimento. Lembra o arrependimento? Voltando lá. Fé, arrependimento, perseverança. Fé, arrependimento, perseverança. Isso é todo dia. Esse é o nosso pão de cada dia. O fato é que todos somos pecadores. Por causa disso nos tornamos inimigos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4 fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem não nasceu do alto não consegue compreender nem entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 diz assim: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Conforme lemos no Evangelho de João, Jesus mostrou que não há adoração verdadeira sem um novo nascimento. O que é nascido, João capítulo 3, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É por isso que o Pai enviou o Filho, para quebrar a barreira da inimizade entre o ser humano e Deus. Agora, por meio do Filho, podemos receber o perdão e nos tornar amigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Nós, quando éramos inimigo, ele foi lá e nos resgatou. Aí agora eu estou aqui. Agora também é o seguinte: se você cometeu um deslize, você está fora. Não, agora ele fala assim, porque lá nós éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte do seu filho. Muito mais. O amor agora aumentou, não diminuiu. A graça agora superabunda. Muito mais. Estando já, você já está reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus por isso. O que a gente aprendeu então nesse tópico? O principal benefício da obra redentora do Filho de Deus é o que? A salvação. Jesus veio para nos dar salvação. Eu vou para a igreja para melhorar de vida. Não. É para salvação. Eu vou na igreja porque eu quero ter uma conduta social melhor. Não, é para salvação. É a salvação da sua alma. Tolo. Você pode morrer agora. Você pode morrer. E aí, o que você vai fazer? Essa alma. E os tesouros que você vai juntar. E os títulos que você terá. E as honras humanas que você teve. Isso vai servir para quê? Ele veio para salvação. É para salvar. Esse é o principal benefício da obra redentora. Nós nos tornamos parte da família de Deus. Logo no início do Evangelho de João, que nós somos filhos por adoção. Por adoção. Logo no início do Evangelho de João, vemos um princípio, primeiro resultado da vida de uma pessoa que recebe e crê em Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esse versículo revela a nossa entrada na família de Deus. Nós entramos. E nessa família é sempre uma mesa. Você vai sempre perceber que Jesus sempre tinha uma mesa. E nessa mesa sentava todos, inclusive aquele que iria traí-lo. Então, repito, nós não temos prerrogativa de construir muros. Nós não temos prerrogativa de deixar a porta estreita, porque estreita é o caminho do Senhor, mas não sou eu que estreito a porta. É estreita pela natureza dela, porque eu tenho que abrir mão das coisas desse mundo, que eu tenho que valorizar as coisas de Deus, as coisas que vêm do alto. Então, nós não temos essa prerrogativa, não temos esse direito de deixar caminho estreito, nem de enlarguecer, isso não cabe a nós, e nem de construir muros. Nós temos que construir pontes. As pessoas devem, nossa obrigação como cristão, que fomos resgatados, estamos hoje aqui, com obrigação de pregar o Evangelho, obrigados a pregar o Evangelho. Nós somos intimados a isso. Nós estamos aqui para isso, falar da salvação. Nós temos que fazer as pessoas virem para a igreja. Todas as pessoas devem vir para cá. Ela não tem que mudar para vir, não. Ela vem para cá e deixa que o Espírito Santo vai mudá-la. E a mudança é de dentro para fora. A mudança é a mudança regeneradora de dentro para fora. Mas os crentes acabam mudando até o seu jeito de andar, ou seja, sim. Mas isso é um reflexo do que aconteceu dentro dele. Aconteceu lá dentro, vai refletir aqui fora. Vai mudar o jeito de falar? Sim, vai mudar. Porque aconteceu lá dentro, mas vai refletir aqui fora. O jeito dele tratar as pessoas é diferente. O crente trata as pessoas diferente. Sim, porque foi mudando lá dentro, mas vai refletir aqui fora. Nós fomos trazidos para essa família. Fomos colocados nessa mesa com Cristo. E nós vamos trazer todas as pessoas para cá. E vamos deixar que a mudança seja feita pelo Senhor. E aí, o nosso papel na mudança das pessoas vai ser elas verem em nós a mudança que Cristo fez. É que nossos atos, nossos gestos, nossa forma de caminhar, a nossa forma de viver fala muito mais alto do que nossas palavras. Você pode gritar, mas os seus atos, os meus atos falam muito mais alto. Então eu tenho que viver me corrigindo. Eu tenho que viver me policiando, me controlando, e muitas vezes deixamos fazer certas coisas justas só para não atrapalhar a caminhada de fé de um irmãozinho mais novo na fé.
esses, assim como a gente cuida de uma criança e todo mundo apoia, ampara, tem um cuidado, nós também com aqueles que são novos na fé. Outro resultado lindo da nossa redenção, do que foi feito por nós, da perfeita redenção da obra de Jesus, é o envio do Espírito Santo para estar conosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre. Graças à redenção, graças a nós sermos resgatados do nosso jeito de viver e colocados nessa família. Agora nessa família nós temos aqui quem? O Espírito Santo. Ele está aqui conosco, nesse exato momento. Enquanto eu gravo aqui, enquanto você assiste aí. O Espírito Santo é nosso Consolador, ele está aqui conosco o tempo todo. Então o Espírito Santo está conosco. Agora ele está habitando, ele está tabernaculando aqui conosco. Então nós temos essa dádiva, a presença do Espírito Santo selando, é um selo. É uma carta que estava perdida, extraviada. Não tinha selo. Para onde vai essa carta? Vai para qualquer lugar. Para onde vai esquivar? Não tem selo, não tem nada, não sabe. Tá? Joga isso no lixo. Era nós assim. Mas agora não. Agora nós temos selo. O selo naquela época era uma coisa muito valiosa. Os imperadores, os reis, né, as pessoas importantes, elas selavam uma carta. Aquela carta selada, aquele selo ficava marcado com o símbolo ali daquele poderoso, daquela família. E onde chegasse as pessoas olhavam e falavam: opa, isso aqui é do rei, isso aqui é do imperador, isso aqui vai, já sei para onde vai, isso aqui tem um destino. Nós fomos selados com o Espírito Santo. E nós temos um destino agora. É uma carta destinada. E nada, ninguém impede essa carta de chegar agora nas mãos do Pai. Porque nós temos um selo, e é o selo do Espírito Santo. E essa é uma dádiva da redenção. Outra dádiva, outro resultado da redenção, da obra de redenção, é a paz, né, que nós temos. João capítulo 14, versículo 27 fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem um dicionário no Novo Testamento que fala que paz tem vários sentidos, incluído o oposto de guerra, bem-estar, tranquilidade. Em sentido figurado, tranquilidade que surge da reconciliação com Deus. Jesus é o príncipe da paz, lá em Isaías 9,6. E sua obra traz paz, Isaías 53,5. Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo, para que pudéssemos desfrutar tanto da paz com Deus, quanto da paz de Deus. Nós temos paz com Deus hoje. Não, com o pecado, com o nosso pecado, eu nunca poderia me aproximar de Deus. Nosso pecado fazia uma separação, uma barreira. Mas Ele foi e tirou o pecado. Ele, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora eu tenho paz com Deus. E eu posso desfrutar da paz de Deus. E essa paz, ela independe da circunstância. Independe se eu estou num ambiente bom, se o momento da minha vida é bom ou ruim. Não é isso que vai trazer a paz. A paz é a minha presença com o príncipe da paz. É saber que nós temos o Consolador que anda conosco. É saber que não estamos sós, nunca mais. A solidão não é algo que está conosco. A solidão, ela não nos acompanha mais, porque nós sempre estamos com Cristo, sempre estamos com o Espírito Santo. Nós cremos, eu sei que o meu Redentor vive. Mas vamos dar uma explicação rapidinha dessa diferença entre paz com Deus e a paz de Deus. Bom, a paz com Deus é um estado de reconciliação. Antes éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Agora, através de Jesus, a inimizade acabou. E a paz foi restabelecida. Então agora eu tenho paz com Deus. Agora a paz de Deus é um sentimento interno de tranquilidade, segurança e calma que o Espírito Santo nos dá, independentemente das circunstâncias. Que nós possamos desfrutar da paz com Deus todos os dias e da paz de Deus. Então o que nós aprendemos até aqui nesse tópico?
como filhos de Deus, somos chamados a viver em comunhão. É comunhão. Partilhando as bênçãos da obra redentora. Nós vamos viver em comunhão. O exercício da igreja é esse. Pessoas completamente diferentes debaixo do mesmo teto, sentados na mesma mesa, comendo do mesmo pão. O pão da ceia não faz um pão, vamos fazer um pão para esse grupo, um pão para aquele. Não tem pão para grupo diferente, irmão. É o mesmo pão, é o mesmo vinho, porque é comunhão. Nós vamos comer, não tem jeito de ser diferente. Não adianta que toda religiosidade caia por terra, que esse espírito de religiosidade mundana caia por terra e que nós possamos ter o espírito de Cristo. De que espírito sois? Qual é o espírito que está aí? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Então, para a gente concluir essa aula de hoje, conhecer e ser beneficiado pela gloriosa obra redentora de Jesus Cristo deve nos levar a ter atitudes que glorificam a Deus. Vamos lá. Eu não faço coisas para agradar a Deus, para ganhar alguma coisa dele, não. Eu ganhei dele, então isso agora começa a ser exteriorizado na minha vida. Eu agora começo a praticar certas coisas, mudar meu pensamento, sempre procurar olhar para as pessoas com um olhar de amor, sempre procurar falar do perdão, sempre ser esse construtor de pontes, sempre fazer isso, porque Ele me amou. Nós não fazemos isso para ganhar nada dele, porque Ele é que nos amou primeiro. Ele é graça, eu não consigo fazer absolutamente nada para ganhar a favor de Deus. Essa é a obra redentora. É isso que vai acontecer. Nós vamos ter atitudes que glorificam a Deus como resultado de experimentar esse amor de Deus em nós. No material que vai junto com o vídeo, vocês terão leitura semanal, durante a semana, cada dia de semana, alguns hinos, se quiser cantar com a família. E nessa oração final, agradecer ao Senhor e, em nome de Jesus Cristo, que mais pessoas possam reconhecer Cristo e através da nossa vida, que a nossa igreja construa pontes, que a nossa igreja derrube os muros que separam, dificulta a vinda das pessoas, que nossas ações elas possam ser o reflexo desse amor que está dentro de nós e que nós possamos ter o desejo, a vontade de cada vez mais estudar essa palavra que é luz para o caminho que estamos caminhando, e o caminho é Jesus Cristo. Amém.